Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Informo que, nos termos da resolução de mesa número 1164/A, de 8 de março de 2023, fica assegurada a participação remota das vereadoras e vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça... nós vamos só suspender por alguns instantes. Eu acabo de receber aqui a informação de alguma questão que a gente precisa organizar aqui na taquigrafia. Nós já voltamos. Estamos de volta com a sessão. Então, volto a informar que, nos termos da resolução de mesa número 1164/A, de 8 de março de 2023, fica assegurada a participação remota das vereadoras e vereadores. Solicito agora ao primeiro secretário, vereador Felipe Gremelmaier, que faça a leitura da nominata das vereadoras e vereadores que compõem a 18ª legislatura, bem como daqueles inscritos no grande expediente de hoje. Pois não, senhora presidente, vereadora Marissal Santos, mesa diretora Adriano Bressan, Renato Oliveira, Felipe Gremelmaier e Zé D'Ambrossi. Vereadores da 18ª legislatura: Bortola, Cadori, Camille, Clóvis Xuxa, Estela Balardim, Fiuza, Gladys Frisso, Juliano Valim, Lucas Carenhato, Lucas Dil, Professor Zanquim, Rafael Bueno, Rose Frigeri, Sandro Fontinel, Scalco, Tatiane Frisso, Velocino Ex e Wagner Petrini. Vereadores inscritos no grande expediente: vereadora Marissal Santos e vereadora Estela Balardim. Solicito às vereadoras e vereadores que procedam ao registro de presenças no terminal eletrônico e também no livro de presenças. Mas passemos então à ordem do dia. Em discussão única e votação, projeto de lei número 125/2024, contido no processo número 161/2024, de autoria do vereador Bortola, que denomina via pública municipal do loteamento Village Cristal, Residencial Village Cristal, bairro Jardim Iracema, com o nome de Rua Plínio Mioranza. Relator, vereador Adriano Bressan. Com a palavra o relator para a leitura do parecer. Referente ao processo número 161/2024. Pelo parecer favorável ao projeto número 161/2024, contendo o projeto de lei número 125/2024. Recebe-se da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação para análise e parecer do projeto de lei supramencionado, de autoria do vereador Alexandre Prestes Bortolus, que denomina via pública municipal do loteamento residencial Village Cristal, bairro Jardim Iracema, com o nome de Rua Plínio Mioranza. Baixada da Secretaria Municipal do Urbanismo, SMU, manifestou-se junto ao processo informando que havia em questão a ser denominada e codificada sob o número 292251, no bairro Jardim Iracema, regularizada pela Instrução Normativa 01/2007, com o nome de Rua Plínio Mioranza. Consta na cartografia do município, conforme mapas desta secretaria, portanto, integra o sistema viário oficial do município. Baixada a CCJL, a mesma manifestou-se pela legalidade. Considerando a relevância da matéria para o ordenamento territorial e para a organização viária do município, compreendemos que a proposta atende às necessidades de desenvolvimento local, promovendo a identificação adequada de espaços públicos e contribuindo para o aprimoramento da mobilidade e infraestrutura urbana. Ante o exposto, essa Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação manifesta de maneira favorável ao processo número 161/2024, contido no projeto de lei número 125/2024. Caxias do Sul, 17 de setembro de 2024, 149 anos da colonização, 134 anos de emancipação política. Esse documento vem assinado pelo presidente Wagner Petrini, pelo vereador relator Adriano Bressan, vereador Lucas Carenhato, vereador Lucas Dil e vereadora Tatiane Frisso. Era isso, senhor presidente. Em discussão. Peço a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Bortola. Senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, dá um bom dia a todos, em especial ao Gustavo Mioranza, que nos acompanha aqui nesta sessão plenária, filho do Plínio Mioranza,
que nasceu no dia 9/10/1940, então semana que vem faria 84 anos. Ele foi empresário, foi escritor, promotor cultural, professor. Como professor, ele trabalhou no Colégio Gonzaga de Pelotas e nos colégios La Salle Carmo, Imigrante e Cristóvão de Mendonça, em Caxias do Sul. Em 66, ingressou na Universidade de Caxias do Sul, laureando-se em 69 em Línguas e Literaturas Portuguesa e Francesa. Aos 30 anos, em 10 de janeiro de 70, casou-se com Ivone Maria Trentin, com quem teve 3 filhos, Cristina, Gustavo e Ricardo, todos nascidos em Caxias do Sul. Com formação em administração, Plínio Mioranza também traçou uma reconhecida trajetória empresarial. Em 77, fundou a MP Estruturas Metálicas e outras empresas como Imecotron, Aço Latina, Fazenda Casabranca, Ibel e algumas que fazem parte do nosso município com uma grande história até hoje. Como empresário, foi vice-presidente da SIC de Caxias do Sul, onde foi também diretor de negócios internacionais e membro do Conselho Deliberativo, onde patrocinou a solenidade de lançamento da produção do filme O Quatrilho, na sede da SIC, em meados de 94, com a participação da imprensa de todo o país. Mas a sua dedicação às atividades da empresa não apagou seu interesse pela valorização dos elementos culturais da região. Dedicou-se também a recolher detalhes da história e da vida de sua querida Nova Veneza, que depois mudou o nome para Travessão Alfredo Chaves, popularmente chamado de Travessão Alfredo, no município de Flores da Cunha. Como escritor, também ficou conhecido pelo livro Marco Bortolai, O Andarilho, lançado em 2015. A história, baseada em fatos reais, contava que Marco Bortolai se tornou andarilho ou, entre aspas, o velho do saco, que assustava as crianças porque depositou todo o seu dinheiro no Banco Pelotense, que entrou em liquidação em 1931. Mioranza também organizou, junto com seus parentes, a obra de Valdimis, A Nova Veneza, História da Família Mioranza, 2012, editora Maneco. Ele escreveu ainda um livro narrando episódios da Revolução de 1923 ocorridos em Nova Veneza. A pesquisa percorreu fatos históricos, como é o caso das mortes por disputas políticas eleitorais motivadoras da Revolução de 1923, ocorridos em Travessão Alfredo, nos fundos da colônia Caxias, presentes no livro, entre aspas, 100 anos de silêncio. Plínio Mioranza faleceu no dia 9/10 de 2022, aos 82 anos. Pela justa homenagem e pelo preenchimento dos requisitos, peço a aprovação dos nobres pares para que a rua codificada no bairro Jardim Iracema passe a se chamar Rua Plínio Mioranza. Então aqui cabe essa justa homenagem, Gustavo, singela, humilde, mas que com certeza vai ficar eternizado, não somente na história da família, bem como na história do nosso município eternamente. Então, presidente, gostaria de agradecer, primeiramente, a presença do Gustavo e contar com a acolhida dos nobres pares. Muito obrigado. Discussão em votação. Quero declarar voto. Para declarar voto, vereador Scal. Vou declarar voto, presidente. Quero saudar Gustavo, um amigo de 50 anos, quase, tenho 49, né, Gustavo? Praticamente estudamos juntos. Me lembro do senhor Plínio, pessoa de coração maravilhoso, que sempre recebia nós na sua casa. Então, uma homenagem mais que merecida por todo o trabalho que ele fez por Caxias do Sul e pela forma que criou também sua família. Então, parabéns, Bortola, ali, pela homenagem em nome de rua. Obrigado. Em declaração de voto, vereador Lucas Dil. Obrigado, presidente, nobres colegas. Quero aqui, inicialmente, cumprimentar o vereador Bortola pela proposição deste projeto de lei. Saudar também o Gustavo, que está aqui presente. Dizer que tive a oportunidade de conviver com o seu Plínio, principalmente ali nos anos 90, início dos anos 2000, na Câmara de Indústria e Comércio. Então, a gente via a liderança dele como empresário, mas também algo que sempre me chamou a atenção, ao mesmo tempo, um empresário, né,
preocupado com suas empresas, com o lucro, enfim, com os seus funcionários, com a geração de emprego. Era uma pessoa que também nunca esquecia da cultura, né? Também como escritor, como, enfim, uma pessoa preocupada com a cultura, né? Com as letras. Então, isso realmente me chamava muita atenção e pude participar de muitas conversas com ele. A gente via a sua liderança e sua trajetória de vida. Então, aqui, cumprimentar, né, o vereador Bortola por essa justa homenagem, pela família, né, pelo saudoso Plínio Mioranza. Parabéns e voto com certeza favorável. Obrigado. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem os seus votos. Voto sim, senhora Voto sim, presidente. senhora presidente. Declara o voto no microfone. Vereador Cadori, vota sim. Vereador Scalco, vota sim. Voto sim, nobre senhora presidente. Vereadora Voto sim. Estela Balardim, vota sim. Vereador Juliano Valim, vota sim. Vereadora Rose Frigeri, também vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Clóvis Xuxa, também vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. Projeto de lei número 125/2024 foi aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores. Agradecendo a presença da família, né, o Gustavo que está conosco, representando também os irmãos, o Ricardo e a Cristina. Muito obrigada pela presença. Em primeira discussão, projeto de lei número 201/2023, contido no processo número 268/2023, de autoria do vereador Felipe Gremmelmaier, que dispõe sobre a criação do itinerário de turismo esportivo de nostalgia no município de Caxias do Sul e da outras providências. Contém o substitutivo SB-1/2024, o relator é o vereador Camilles. Com a palavra, o relator para a leitura do parecer. Senhora presidente, colegas vereadores, parecer favorável ao projeto de lei número 201/2023, contido no processo 268/2023, contém substitutivo número 1/2024. Recebe esta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo para análise e parecer o projeto de lei acima emendado de autoria do vereador Felipe João Gremmelmaier, que dispõe sobre a criação do itinerário de turismo esportivo de nostalgia no município de Caxias do Sul e da outras providências. Busca o presente projeto de lei autorização legislativa para a criação do itinerário de turismo esportivo de nostalgia no município de Caxias do Sul. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação manifestou-se pela constitucionalidade do substitutivo número 1/2024 apresentado, bem como da matéria. Consultada a assessoria técnica dessa Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo, conforme parecer que integra o presente, essa manifestou-se no sentido que o projeto de lei alcance a viabilidade e preenchimento dos requisitos previstos na legislação vigente. Conforme destacado pelo assessor técnico, no seu parecer, a matéria em apreço atende às premissas orçamentárias e está amparada na Constituição Federal, assim como nos regramentos previstos da Lei Orgânica no município e da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/2000. Assim, o projeto de lei ofertado a exame e discussão atende os requisitos e alcança o cumprimento de exigências legais e regulatórias, orientadoras de repercussão na fiscalização e controle, revelando condições de obtenção de parecer favorável. Deste modo, essa Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo, por seus integrantes, nada tendo a opor e acatado o parecer P.
AT 41/2024, emitido por sua assessoria técnica, opina de forma favorável ao projeto de lei 201/2023, contido no processo número 268/2023, na forma do substitutivo número 1/2024, remetendo ao soberano plenário desta Casa a sua deliberação. É o parecer, salvo melhor juízo. Caxias do Sul, 18 de julho de 2024, 149 anos de colonização e 134 de emancipação política. Assinam este documento vereadora Tatiane Frisso, vereador Camilles, vereador Maurício Scalco, vereador Omir Cadori e vereador Ricardo Zanquim. Era isso, senhora presidente. Obrigado. Obrigada, vereador. Em primeira discussão, encerrada a primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de lei número 32/2024, contido no processo número 47/2024, de autoria da vereadora Tatiane Frisso, que institui o dia D contra o papilomavírus humano, HPV, combate e prevenção, no calendário municipal de Caxias do Sul. Relator é o vereador Cadori. Com a palavra o relator para a leitura do parecer. Referente ao processo número 47 de 2024, projeto de lei número 32 de 2024. Comissão de Saúde e Meio Ambiente, parecer número 202 de 2024, favorável. Parecer favorável ao projeto de lei número 32 de 2024, contido no processo número 47 de 2024. Recebe-se a Comissão de Saúde e Meio Ambiente para análise e emissão de parecer o projeto de lei número 32 de 2024 da vereadora Tatiane Frisso, que institui o dia D contra a papilomavírus humano, HPV, combate e prevenção no calendário municipal de Caxias do Sul. O presente projeto de lei tem como principal objetivo conscientizar a população sobre a prevenção do câncer de colo de útero, doença causada pela infecção persistente por alguns tipos do papilomavírus humano, HPV, que é o tumor maligno mais frequente na população feminina e é a quarta causa de morte de mulheres por câncer no Brasil. E destacar a importância da vacinação e do tratamento precoce na prevenção do câncer ligado diretamente à infecção pelo papilomavírus humano. O HPV, abreviação do inglês Human Papilomavírus ou papilomavírus humano, nome que engloba mais de 100 tipos de vírus, causa a infecção sexualmente transmissível mais comum do mundo e que pode provocar lesões de pele, órgãos genitais ou mucosa, sendo um dos principais responsáveis pelo câncer de colo uterino. Esse tipo de vírus, HPV, consegue ficar alojado no organismo por vários anos, sem se manifestar, o que faz com que as mulheres o transmitam sem saber que estão contaminadas. A iniciativa pode beneficiar especialmente as populações mais vulneráveis, que muitas vezes enfrentam dificuldades para ter acesso a informações sobre prevenção e tratamento de doenças. A prevenção do câncer de colo de útero é um problema de saúde pública que deve ser abordado de forma integrada e sistêmica. Além da vacinação, é fundamental investir em ações de conscientização, diagnóstico precoce e tratamento adequado, a fim de garantir uma abordagem integral e efetiva para o controle dessas doenças. Por fim, diante do exposto, e tendo em vista o parecer pela constitucionalidade da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação desta Casa, esta Comissão de Saúde e Meio Ambiente, por seus integrantes, manifesta-se favorável ao presente projeto de lei em apreciação. Caxias do Sul, 24 de abril de 2024, 149 da colonização e 134 da emancipação política. Assino esse parecer, eu, presidente e relator, Omir Cadori, vereador Adriano Bressan, vereador Renato de Oliveira, vereadora Estela Balardim e vereador Rafael Bueno. Era isso, senhora presidente. Obrigada, vereador Cadori. Em primeira discussão. Encerrada a primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de lei número 48/2024, contido no processo número 65/2024, de autoria do Poder Executivo,
que inclui a Festa Campeira do CTG Capão do Vento no calendário oficial de eventos do município de Caxias do Sul. Relator, vereador Adriano Bressan, com a palavra o relator para a leitura do parecer. Parecer favorável ao projeto de lei número 48/2024, contido no processo número 65/2024. Recebe esta Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, Cultura, Desporto e Lazer, para análise e emissão de parecer o projeto de lei acima descrito de autoria do Poder Executivo, que inclui a Festa Campeira do CTG Capão do Vento no calendário oficial de eventos do município de Caxias do Sul. Na exposição de motivos do projeto, o autor relata que a Festa Campeira CTG Capão do Vento, realizada tradicionalmente no mês de maio, no Parque de Rodeios de Vila Oliva, busca resgatar a cultura e as lidas campeiras do nosso estado. Informa que o evento iniciou em 2016 e conta com provas campeiras, principalmente o tiro de laço. Alisson Friso, atualmente é o patrão do CTG Capão do Vento. Este evento possui data exclusiva na 25ª região tradicionalista. Por fim, diante do exposto e tendo em vista ao parecer pela constitucionalidade da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, a CCJL desta Casa, esta Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Inovação, Cultura, Desporto e Lazer, por seus integrantes, manifesta favorável ao presente projeto de lei em apreciação. Caxias do Sul, 13 de abril de 2024, 149 anos da colonização e 134 anos da emancipação política. Esse documento vem assinado por mim, presidente e relator Adriano Bressan, vereador Adam Heck, vereador Rafael Malcorra Bueno, vereador Ricardo Zanquim, vereadora Rose Frigieri. Era isso, senhora presidente. Muito obrigada, vereador Adriano Bressan. Em primeira discussão. Encerrada a primeira discussão. Encerrada a ordem do dia. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.